Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Mais um dia glorioso que Deus nos dá para viver, um dia de vitória na sua presença. Na sua presença, abundância de alegria, à sua destra, delícias perpetuamente. Amém. Vamos concluir hoje o que começamos ontem, o desafio de Satanás, trazendo as figuras de Saul e Davi como dois ungidos com duas atitudes diferentes, diante do desafio de Golias, que representa Satanás pedindo um homem e condicionando a vitória de um povo todo, a vitória de um homem só. Terminamos quando Golias estava desprezando a Davi por olhar para ele naquele traje tão simples, com as suas ferramentas de pastor. Mas olhemos agora a tática diabólica. Vamos buscar a face de Deus, pedir que Deus nos ajude a entender a tática de Satanás. Paulo diz que não ignoramos as suas maquinações, seus esquemas. Querido Deus, como é maravilhoso saber que Tu nos garantes a vitória em todas as circunstâncias da nossa vida. Por outro lado, que nada é automático e que precisamos adotar posturas que condigam com a nossa identidade em Cristo, com a unção que repousa sobre a nossa vida. Que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração seja iluminado, que a palavra penetre no mais profundo do nosso ser, para que nós possamos verdadeiramente assimilar, não na mente, mas na experiência, nossa posição inabalável, inamovível em Cristo Jesus. Amém e amém. Qual a tática do inimigo? Primeiro, desprezo. Foi isso que vimos quando Davi surgiu em cena diante de Golias. O que ele faz? Sempre Satanás vai nos desprezar, diminuir a importância e o valor do oponente. É uma tática. Depois vem as ameaças, projetar consequências terríveis e inevitáveis. Isso vai provocar o medo. A intimidação, paralisar através do medo e da insegurança, e o isolamento, fazer a vítima sentir-se sozinha e desamparada. Está aqui a tática diabólica, ok? Em todas as lutas da nossa vida, é isso que ele tenta fazer. Nós podemos ver incidentes que parecem diferentes, mas as táticas são as mesmas, elas são repetidas e geralmente incluem esses 4 elementos: desprezo, ameaças, isolamento, intimidação e isolamento. Golias utiliza a velha tática do diabo, e ela é testada através dos séculos. Ele vai ao encontro de Davi exatamente com isto: desprezo, ameaças cruéis, intimidação psicológica intensa. Desta vez, porém, ele vai se deparar com um homem completamente diferente. Alguém que se vê em Deus e não em suas limitações humanas, que está mais consciente do poder de Deus do que do perigo que qualquer ameaça terrena. E aqui está o segredo. Aqui está um homem que não se deixa intimidar. Davi era um homem que estava mais dominado pela grandeza do seu Senhor do que pelo tamanho assustador do seu inimigo. Um homem que não se deixaria intimidar, pois a certeza da vitória ressoa em seu espírito com tanta intensidade que ele não consegue escutar nenhuma outra voz. Para ele, não havia alternativa, é vencer ou vencer, não há outro caminho. Você pensa que Davi se sentou na primeira esquina e começou a chorar diante das ameaças? Jamais! Um guerreiro não chora na primeira esquina. Quantos cristãos são exatamente assim? Ao se depararam com o inimigo, ouvindo toda sorte de impropérios e acusações, ao dar ouvidos às suas afrontas, sentam-se paralisados e começam a chorar desesperadamente. Às vezes eu digo, quando eu vejo alguém da minha equipe
Isso eu digo assim, engole essas lágrimas, o diabo não merece as tuas lágrimas. Guerreiro não chora na primeira esquina, o diabo não merece as suas lágrimas. Quantos obreiros começam o ministério com entusiasmo, mas quando vêm as críticas ferozes, ameaças internas e externas, ficam perturbados, recuam intimidados, completamente esquecidos de sua verdadeira identidade em Cristo. Aqui está o segredo, a identidade em Cristo. Somos filhos amados. Deus nos chama de filhos queridos, propriedade exclusiva do seu coração paternal. A Bíblia nos chama herdeiros de Deus, somos herdeiros de Deus, destinados a reinar com Cristo em glória eterna. Somos mais do que vencedores, em Cristo somos santos, eleitos, vencedores em todas as batalhas da vida. Somos a sua noiva querida, somos o corpo de Cristo, sua noiva amada, reino sacerdotal para a sua glória. Quando você sabe quem é em Cristo, não importa o que digam a seu respeito. Você não se identifica com o que ouve sobre você, mas com Cristo, em quem você está firmado eternamente. Você tem uma identidade celestial. Não responderá quando chamado por outro nome, que não seja o seu verdadeiro nome em Deus. Se alguém está lhe atribuindo um adjetivo negativo, não responda, não está falando a seu respeito. Não responda a qualquer chamamento que não esteja em linha com o que Deus o chama, com o que Deus a chama. Não ouça o relatório do inimigo. O que importa é que alguém o chame de louco, de derrotado, incapaz, de coisas semelhantes. Você tem que se importar com o que Deus fala. Ele o chama de filho, de herdeiro, vencedor, santo, eleito, sua propriedade exclusiva, reino sacerdotal, corpo de Cristo, sua noiva querida, destinada a reinar com Ele em glória. É a esses chamamentos que você vai responder, porque são o único que expressam a verdade de quem você é em Cristo. Precisamos de um povo assim, que desafia corajosamente o inferno, não importando o que o mundo diga ou pense. Esta palavra se dirige agora especialmente para pastores, para líderes, para obreiros, para aqueles que têm alguma posição de liderança. Saiba que sempre que você começar a responder ao chamado de Deus, seja qual for a área, em seu próprio espírito, para uma nova dimensão de vitória, o inimigo haverá de usar alguém para trazer desânimo, a fim de impedir sua carreira divina. A nossa batalha é contra forças espirituais, mas estas forças espirituais usam pessoas. Coloca pessoas no nosso caminho. Agora, leia, por favor, essas declarações. Primeiro, não ouça o relatório dele. Segundo, olhe para cima, veja quem você é em Deus. Terceiro, relembre o chamado de Deus para a sua vida. A unção que está sobre você, prossiga para o alvo. Não se perturbe, caminhe com Deus. Essas são as 4 atitudes que você deve tomar. A certeza da unção, a convicção. Se você foi ungido por Deus, e todos nós fomos, para realizar uma tarefa específica, terá inevitavelmente inimigos que se levantarão contra você. Jesus diz que basta ao discípulo ser como mestre. Se perseguir o mestre, vão perseguir a nós. Se opuseram ao mestre, todo líder vai ter opositor e vai ter críticos. Ponha isso no seu coração. Mas se você não olhar para os relatórios negativos deles, e sim para o Espírito Santo, para aquilo que o Espírito de Deus ordena em seu coração, você verá as manifestações da glória de Deus e vai sempre triunfar. Por isso Paulo diz, graças a Deus que sempre, não é de vez em quando, sempre nos conduz em triunfo. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Deus lhe falou uma palavra específica. Cada um de nós certamente tem uma palavra específica. E quando Deus fala,
você tem segurança absoluta naquilo que está fazendo. Então não importa o que o mundo diga, não importa o que os homens murmurem, nem o diabo, nem todo o inferno. Você sabe o que Deus lhe mandou fazer e o fará em nome de Jesus. Foi isso que levou Davi à vitória gloriosa. E é isso que nos fará triunfar em todas as circunstâncias. A unção de Deus que gerou em nós uma identidade completamente nova. A certeza da unção. Note, a unção não é apenas poder, é identidade. Identidade. A unção nos dá habilidade. Mas para que venha a habilidade, primeiro vem a identidade. Por causa de uma identidade, Deus nos confere a habilidade. Não é apenas capacitação, é transformação. Somos capacitados a realizar a obra, mas somos transformados na identidade necessária para aquela tarefa. Não é apenas para fazer, é para ser. Então, antes de qualquer coisa, você pode ler as últimas palavras em cada frase. A identidade, a transformação e o ser. Isso está na base do poder da capacitação e do fazer. O nome do Senhor dos Exércitos. A autoridade está no nome. Vejamos aqui o que Davi diz. Vamos ler. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Yahvé Sabaote, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha aqui o que Davi coloca no centro. Eu venho a ti em o nome, em o nome. O nome é que está por trás, a arma poderosa e invencível de Davi é o nome glorioso do Senhor dos Exércitos. O nome é a chave. Os nomes pelos quais Deus se fez conhecido do seu povo revelam seu caráter imutável, a sua natureza soberana, o Deus da aliança, o Deus que luta por Israel. Quem luta contra ti, luta contra mim. Teus inimigos são meus inimigos. Eu sou a tua defesa, eu sou a tua proteção. Diante de uma batalha impossível, Ele é quem vai à frente para lutar por nós. Ele é quem vai à frente. Seu nome é poder absoluto. Seu nome é vitória garantida. Como está escrito, vamos ler: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando eu invoco Yahvé Sabaote, eu estou invocando o Senhor dos Exércitos. Ele vem como poderoso guerreiro. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Não é o que eu sou em mim mesmo, não é a força da minha carne, mas é o nome que me dá a identidade verdadeira. Como isso é poderoso, queridos. Não é só dizer em nome de Jesus como um chavão, não, é entender o poder que está por trás do nome. A nova identidade no nome. Recebemos Jesus, foi o primeiro passo. Quando viemos a Cristo, recebemos uma identidade completamente nova. O nome sublime. Com a nova identidade, recebemos o sublime nome que está acima de todo nome. Filhos de Deus. A identidade de filhos de Deus, isso não é pouca coisa. Ter o nome de Deus em nossa vida, filho de Deus. Olha lá, qual é o seu nome? Eu sou de Deus. Essa é a minha identidade, co-herdeiro com Cristo. O Deus de Abraão, o Deus da aliança, o Deus que se tornou nosso Pai e nos chama de filhos amados. Glória a Deus. Davi sabia exatamente quem era. É como se ele dissesse: eu sou homem ungido de Deus. A unção de Deus repousa sobre mim. Não vou como guerreiro comum, não vou como soldado inexperiente. Eu vou com a minha verdadeira identidade, o nome de Yahvé Sabaote. Aleluia. O nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que se assina, Deus de Abraão.
e o chama de amigo, também se tornou nosso Deus, nosso Pai Celestial. E Ele nos chama filhos, filhos. Vede quão grande amor, diz o apóstolo João, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Acho que muitas vezes a gente usa esse título sem entender o real significado. Que quando eu sou filho de, eu possuo o DNA de, a vida de, é aquele que me gerou, aquele que me sustenta, aquele que me protege, aquele que cuida de mim, aquele em quem está a minha própria vida, meu destino. Em Romanos 8, 16 e 17, o próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito humano recriado, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer que tudo que é de Deus é meu. Sua vitória é minha. Aleluia. Não tenho falta de nada. Filhos de Deus por direito. Se você entregou sua vida a Jesus, você nasceu de novo, entrou numa aliança eterna com Ele, e o nome de Jesus é tão seu quanto o seu próprio nome terreno. Pare de ser intimidado pelo diabo. Ele é um mentiroso, ele é cruel, mas ele já está derrotado. Ele foi derrotado 2000 anos atrás. E a única coisa que temos que aprender é como vencer o inimigo que já foi derrotado. Simplesmente isso. Satanás já foi completamente derrotado pelo poder da morte, sepultura e ressurreição gloriosa do ungido de Deus, Jesus, nosso Senhor Supremo. Ele é o inimigo que já foi vencido e o foi para sempre. Temos que entender o significado da aliança, e foi isso que Davi entendeu. De acordo com as cerimônias de aliança nos dias bíblicos, a troca de nomes significava que cada parceiro tinha direito a tudo que o nome do outro representava, tanto os seus bens quanto as suas dívidas. Em nossa sociedade, a aliança mais próxima deste espírito é a do casamento. Pensemos numa senhora chamada Débora Oliveira. Antes de se casar, ela tinha outro sobrenome. Com a aliança do casamento, perdeu o sobrenome do pai e adquiriu do marido. Hoje existem novas formas. O marido pode adquirir também o da esposa. No mundo hispano é interessante que eles colocam o di. Suponhamos que temos a Débora Lima e se casou com o senhor Paulo Oliveira. Então, é Débora de Oliveira, é a Débora do Oliveira, né? Pertence a. É isso que acontece na nossa aliança com Deus. Perguntaríamos, ela usa Oliveira ou tornou-se Oliveira? Tornou-se. Para todos os efeitos legais e sociais, Débora tornou-se. Assim ocorre conosco. Pelo novo nascimento em Cristo, não apenas recebemos um nome, mas nos tornamos o que o nome representa. Olha o que diz João 12, vamos ler. Mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu me tornei. Não vou apenas usar um título, eu me tornei, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, querido, assuma o nome. Assuma, pois, o nome com toda a autoridade. Se você é filho de Deus, é filha de Deus, não use simplesmente seu nome. Você é parte dele eternamente. Não é isso que diz claramente a Bíblia, que somos participantes da natureza divina? Vamos ver o que diz Pedro, 2 de Pedro 1,4, mas aquele que se une, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. 2 Pedro 1,4 diz que nós nos tornamos participantes da natureza divina. E Paulo diz aos Coríntios que quem se une ao Senhor é um só espírito. Olha aqui, Pedro usa o termo natureza e Paulo espírito. Eu participo da natureza divina, eu sou um só espírito com Ele. É tempo de assumirmos nossa identidade verdadeira.
Sua arma hoje não é um pacote de mentiras, como a do inimigo, pois ele está destituído de toda autoridade. Portanto, remova o olhar dos Golias, que se colocam no seu caminho. Feche os ouvidos às suas zombarias. Feche os ouvidos às suas atitudes de desprezo. Lance mão do nome que está acima de todo nome. E brade o grito de vitória: eu venho a ti, em o nome de Yahvé Sabaote, a quem afrontaste. Hoje mesmo, proclame a vitória, foi isso que ele fez. Vamos proclamar a vitória aqui com Davi? Hoje mesmo, Yahvé te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eita ousadia desse garoto, hein? Glória a Deus. Eu acredito que todos os anjos estavam ali vibrando, e os demônios assustados. Finalmente apareceu um homem, o coração de Davi está completamente inflamado. Que gloriosa certeza inabalável, que fé transbordante. Do Senhor é a guerra, sou dele. É como se Davi dissesse: olha lá, filisteu, eu sou dele, ele é meu. Estamos ligados por uma aliança eterna, pelo que estenderá seu braço forte e poderoso e desbaratará completamente os nossos inimigos. Não amanhã, não na semana que vem, hoje mesmo, agora. É este tipo, queridos, de sentimento santo que impele Davi adiante, que o move a correr ao encontro do filisteu. Se Saul se assustou com o tamanho do gigante e diz: ai de mim, Davi se anima e pondera: que maravilha, meu alvo é tão imenso que eu não tenho jeito de errá-lo. Até de olhos fechados eu acerto. E olhe bem o que ele diz no verso 47. Saberá toda esta multidão que Yahvé salva, não com espada, nem com lança, porque de Yahvé é a guerra. Aleluia! E ele vos entregará nas nossas mãos. Esta é a teologia da vitória, segundo o coração de Deus. De Yahvé é a guerra, diga isso, de Yahvé é a guerra. Não dependemos de armamentos sofisticados, estratégias humanas ou superioridade numérica. Nossa confiança está inteiramente no Deus Todo-Poderoso, que peleja por nós. Quando compreendemos que a batalha pertence a Yahvé, nossa perspectiva muda completamente. Não somos nós lutando com nossa força limitada. É o Deus dos exércitos lutando através de nós. O inimigo pode parecer gigantesco. Suas ameaças podem ecoar como trovões, mas quando o Senhor dos Exércitos entra na batalha, o resultado já está definido, antes mesmo do primeiro golpe ser desferido. E é por isso que Davi proclama a vitória, antes mesmo de ferir o filisteu. O verso 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu. Eu amo esta expressão. Davi correu. Correu ao encontro do filisteu. Com Deus à frente, não há ensaio, nem espera, nem recurso estratégico, e ataca rápida e decididamente, sem hesitação, sem medo, com determinação. Davi corre corajosamente ao encontro de Golias e o ataca de pronto, antes que ele tenha tempo de reagir ou chegar perto. A fé verdadeira não fica paralisada diante do impossível, ela avança com ousadia sobrenatural. E prosseguindo, Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a fonda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. Que boa pontaria, hein? A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu, só pisou uma.
caiu com o rosto em terra, uma pedra lisa, uma funda simples, um jovem ungido e o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Esta é a matemática divina da vitória que confunde a sabedoria deste mundo. A vitória se materializa diante dos filisteus atônitos e todo Israel maravilhado. Os filisteus debandam sem rumo, completamente desmoralizados, e os israelitas os perseguem em triunfo glorioso. Aleluia! Pela vitória de um só homem, ungido, todo o povo se levanta, se alegra e vai ao encalço dos inimigos em total debandada. Que prefiguração magnífica da obra de Cristo na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. Nós estamos diante aqui apenas de um quadro, uma ilustração. É importante notar que a vitória fora ganha muito antes. Por favor, tome nota disso. A vitória foi ganha antes. Muito antes de ser travada a batalha física. No reino do Espírito, ela foi estabelecida quando Davi, diante da visão da ameaça, assumiu sua identidade em Deus e proclamou alto e bom som: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? Quem é esse incircunciso? É aqui que ele ganha a vitória. A vitória foi alcançada na visão e na confissão de Davi, muito antes da pedra voar. Note bem essas duas palavras em amarelo: visão e confissão. Que este circunciso? Porque ele traz aqui a palavra da circuncisão, porque a circuncisão era o selo da aliança. É como se Davi dissesse: eu carrego no meu corpo o selo de que tenho uma aliança com Deus. Deus é minha defesa, Deus é a minha proteção, Deus é o meu escudo. Quem luta contra mim, luta contra Deus. Mas esse circunciso não tem proteção, não tem aliança com Deus. A visão e a confissão. Aqui estão os princípios da vitória. Duas frasezinhas que você vai guardar. Tu és o que tu vês. Esta é a primeira. Tu és o que tu vês, é a visão. Alimenta-te das visões de Deus, manifestas em suas promessas, olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da fé. Segundo, a confissão. Tu tens o que tu dizes. Alinha a confissão dos teus lábios com as visões do teu espírito. Fala a promessa e não a ameaça. Aqui, se você guardar esses dois quadrozinhos aqui e viver isso aqui, eu lhe garanto, você nunca será derrotado. Tu és o que tu vês. Guarda a visão de Cristo, guarda a visão da vitória, guarda de quem és em Cristo. E tu tens o que tu diz, confessa a vitória, confessa a fé, confessa quem és. Retém a confissão da fé. Aqui estão os princípios da vitória. Mantém firme a confissão da esperança, pois fiel é aquele que prometeu. Estes são os dois princípios, queridos, eternos, que garantem a vitória em todas as batalhas da vida cristã. Quando alinhamos nossa visão com a perspectiva de Deus e a nossa confissão com a sua palavra, tornamo-nos invencíveis. O caminho da vitória está diante de ti, pavimentado com as promessas infalíveis de Deus e iluminado pela glória de Cristo Jesus, o Senhor. Leia a promessa: Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. É algo que já está feito, você só tem que tomar posse. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e fará proezas. Você habita no Deus eterno. Ele habita em você. Por baixo de você estão os braços eternos, os braços do Todo-Poderoso, sustentando-o em todas as tempestades da vida. O inimigo já foi expulso de diante de você pela obra consumada de Cristo. A ordem divina ecoa através dos séculos: destrói-o. Não com as forças humanas, mas com o poder do nome que está acima de todo o nome. Você é parte do povo que conhece o seu Deus. Povo que conhece o seu Deus fará proezas. Portanto, torne-se forte na força do seu poder e faça proezas em seu nome glorioso. A vitória já é sua.
Não vai ser, já é, em Cristo Jesus. Portanto, querido, levante-se, ungido de Deus, marche para a vitória que já foi conquistada para você no Calvário. Você está destinado à vitória. Glórias a ti, o Eterno. Tu és o Senhor da guerra. Tu és Yahvé Tsabaoth. Tu estás conosco como um poderoso guerreiro. Travas as nossas batalhas. Teu nome é nosso. É em teu nome que triunfamos. Em teu nome iremos ao encontro de tudo quanto surgir em nosso caminho, sabendo que em teu nome somos mais do que vencedores e seremos aqueles que representaremos o povo que tu nos confiaste para alcançar a vitória para nós pessoalmente, para a nossa família, para a nossa cidade, para a nossa nação. Ó Deus, que a visão de ti mesmo, que a visão da tua glória, que a visão do que Cristo fez no Calvário seja tão forte dentro de nós, que jamais nos desviemos desta visão. Obedecendo o que diz a tua palavra, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso bendito Redentor. Que esta história de Saul e de Davi, que estas lições calem fundo em nosso coração e nós possamos viver nesta expectativa de vitória, que estes princípios internalizados por Davi, assumindo a sua verdadeira unção, sejam também internalizados por nós, pois o teu Espírito vive em nós, a unção é residente em nós, estamos destinados à vitória, pelo que de antemão glorificado sejas tu, porque não importam as circunstâncias, em todas as coisas, somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus, a quem tributamos toda a glória. Amém e amém.